Ondas Literárias, o canal para quem quer um bom audiolivro. Volume 2. Título do capítulo: Capítulo _ 4 _ sob _ ag _ de _ 2 _ cabeças. A grande sala de conferências do quartel-general da 177ª Divisão Blindada foi escurecida, com apenas a luz da tela holográfica iluminando os rostos dos comandantes das unidades reunidos. O bloqueio dos Entagsflieges, bloqueando todos os esforços para observar as profundezas das zonas contestadas da Legion, era tão verdadeiro para esta sala quanto para qualquer outro lugar da Federação. Mas os militares da Federação não eram tão incompetentes a ponto de negligenciar seus deveres de reconhecimento. Havia algo a ser ganho mesmo com os fragmentos de informação que eles conseguiam coletar. Flutuações no tráfego. Assinaturas de ruído captadas pelas sondas de reconhecimento autopropulsionadas e não tripuladas, seus números e direção. Os relatórios dos esquadrões de reconhecimento que se aventuraram nas zonas contestadas, arriscando vidas e membros. De acordo com nossas descobertas, a equipe de análise integrada concluiu que há uma grande probabilidade de que a Legion esteja se preparando para lançar uma ofensiva em grande escala nos próximos dias. O major-general encarregado da 177ª Divisão Blindada, sentado em uma cadeira de couro no fundo da sala, suspirou com este relatório. Nós imaginamos isso, e parece que a hora finalmente chegou. Eles previram que a Legion acabaria encenando uma ofensiva para romper cada uma de suas frentes. Uma sombra de repente surgiu da escuridão. Uma jovem oficial, seu cabelo loiro cortado curto, seus olhos um tom de roxo e seus lábios vermelhos manchados com rouge refinado. Oficiais morreram um após o outro nas Forças Armadas da Federação, que os enviava frequentemente para o campo. E ainda, a insígnia de posto de tenente-coronel, incomum para sua idade, brilhava em seu colarinho, e ela usava a braçadeira da divisão de pesquisa e uma medalha de piloto em seu peito. O que é isso, tenente-coronel Wenzel? Major-general, senhor. Tenho certeza que a 177ª Divisão se reorganizará em preparação para esta ofensiva em grande escala. Eu gostaria de pedir que você liberasse meu esquadrão nesta ocasião. A sala de conferências zumbia com sussurros duvidosos. O ar se encheu de uma inimizade como uma agulha, e o major-general suspirou quando a bela mulher diante dele sorriu com uma confiança feroz. O Reginleif ainda está em seus estágios de testes. Se eles podem ou não suportar as missões por conta própria ainda é desconhecido e, como tal, vamos continuar as missões junto com Vanaganders. Mas se eu puder, senhor, o esquadrão de Nordlistlik detém o maior número de inimigos abatidos não apenas dentro da 177ª Divisão, mas dentro do 8º Corpo do Exército como um todo. Acredito que essa conquista seja uma justificativa suficiente para uma missão individual. E o número de vítimas é igualmente alto. Temo que um Feudris que teve metade de suas forças mortas em ação em sua primeira implantação simplesmente não seja confiável. Pense nisso como uma espécie de processo de seleção. A taxa de vítimas desde então tem sido decididamente baixa. Uma voz de algum lugar da sala de conferências interrompeu suas palavras. Isso é uma coisa descarada o suficiente de se dizer, considerando que você está contando com a experiência dos 86ers, somente uma traficante de armas reabilitada como você enviaria aquelas pobres crianças para a batalha novamente. A voz estava carregada de indignidade demais para ser brincadeira, e a expressão da mulher congelou por um momento. Seus olhos vacilaram, como se guardando alguma emoção neles, mas ela se conteve no momento seguinte e abriu a boca para falar novamente. A mobilidade do meu XM2 Reginleif ultrapassa em muito a da Legion, e dependendo da estratégia empregada, suas capacidades de combate não são de forma alguma inferiores às deles. Se devemos nos preparar para interceptar a ofensiva de larga escala da Legion quando eles excedem muito nossos números, as estratégias de equipes que estamos empregando agora não serão eficazes. Como tal, devemos ir contra as estratégias convencionais e empregar grupos de elite selecionados em poucos contra muitos combates. Tendo terminado sua declaração, a bela mulher deu um sorriso mais suave. Seus olhos roxos estavam fixos no general à sua frente. O comandante estreitou os olhos ao devolver o olhar. Ela era a júnior dele no colégio militar, e ele sabia o que aquela mulher estava pensando, mesmo sem que ela precisasse dizer.
Pare de falar merda e diga logo sim, seu besouro drone estúpido. Maldita Mulher-Aranha. Em nome da segurança de nossa federação e de seus civis, considere adequadamente a melhor forma de utilizar meus Reginleifs e o esquadrão de Nordlistrik, Major-General, senhor. As forças da Legion avançaram com sucesso para a segunda linha defensiva na noite seguinte, mas foram repelidas por uma contraofensiva encenada pelo exército da Federação. Tudo bem, mas você não pode fazer algo sobre como eles estão nos tratando. Eles nos enviam apelos por reforços da esquerda e da direita, mas assim que acabarem conosco, eles apenas nos jogam em um hangar ou depósito. Eles pensam que somos cachorros ou algo assim. Acho que as bases simplesmente não estão equipadas para nos acomodar. Esses são apelos de reforços especiais, sabe? Eles estavam sentados em um canto de um hangar extra que a FOB 13 providenciou para eles como alojamento. Raiden sentou-se em uma tela que servia como cama improvisada, e Shin respondeu à sua pergunta, sentando-se próximo a uma cadeira substituta. Era uma madrugada do exército. Os sons do clamor do pessoal desta base avançada e os combatentes se preparando para partir podiam ser ouvidos de fora do hangar. A base estava ganhando vida, mas eles, que não faziam parte desta base, não tinham nada para fazer. O esquadrão Nordlistrik geralmente ficava estacionado no quartel-general da divisão de retaguarda. Mas, tendo sido enviados para atuar como pessoal de defesa móvel, eles estavam em uma posição um tanto peculiar, pois a base não tinha um edifício sede para as forças de retaguarda. Para ser específico, qualquer base que enviasse apelos por reforços era encarregada de fornecer suprimentos e alojamento para a próxima partida, e eles deveriam operar a partir dessa base até que fossem convocados em outro lugar. Esses apelos eram em nível de pelotão, e não de esquadrão, de modo que o esquadrão estava espalhado por diferentes bases. Essa tinha sido a situação deles desde que foram designados para Nordlistrik. Felizmente, as bases avançadas frequentemente recebiam tropas que não eram designadas a elas, dependendo dos resultados da batalha, e não faltavam camas improvisadas e rações. A base forneceu-lhes algum alojamento no bloco residencial, mas isso foi distribuído aos membros femininos, Frederica incluída. O Reginleif ainda é considerado uso experimental temporário, então eles podem não estar dispostos a equipá-lo para nós. Eu não ficaria surpreso se eles não tivessem tempo para fazer isso de qualquer maneira. Sim, fomos duramente atingidos ontem, afinal, então, de acordo com suas previsões, eles devem estar chegando em breve, certo? Shin encolheu os ombros ao olhar fugaz de Raiden. A habilidade com que seu irmão o amaldiçoou permaneceu ativa, mesmo depois que ele atingiu seu objetivo e o derrotou, e ainda o alertou sobre o estado do exército de fantasmas. A situação não era simples o suficiente para resumir em breve. É mais como se eles pudessem atacar a qualquer momento, eles estão prontos há muito tempo. Mas o barulho matinal da base abafou a comoção dos fantasmas, e parecia um pouco distante para Shin. Nosso esquadrão acabou perdendo apenas 2 integrantes, o Fábio e a Beata do segundo pelotão. Nem era uma situação tão perigosa, mas uma unidade de infantaria foi atacada por tipos Grauvol, e havia alguns amigos deles lá, então eles correram para defendê-la. Eles estavam andando pelo corredor do bloco residencial, seus passos rangendo contra o chão. O esquadrão Nordlistrik, que não tinha quartéis-generais nas linhas de frente, é claro que não tinha escritório para o capitão do esquadrão ou seu vice-capitão usar. Como tal, Bernold seguiu meio passo atrás de Shin, simplesmente dando o relatório que ele normalmente teria feito no escritório em trânsito. Isso reduz o esquadrão a 20. Enviamos uma solicitação para o envio de novos membros, mas a divisão blindada normal foi atingida com bastante força, então duvido que eles tenham alguém sobrando para nós. Tecnicamente pertencemos ao Bureau de Pesquisa e somos uma aglomeração de mercenários. Além disso, nosso chefe é uma pessoa estranha, mesmo para os padrões militares e do Bureau de Pesquisa. Tenente-Coronel Great Wenzel, oficial comandante da 1.028 Unidade de Julgamento. Eles a tinham visto uma vez, quando foram nomeados, mas não haviam realmente falado com ela. Eu aposto que as pessoas não a consideram muito bem, visto que ela desenvolveu o Juggernaut. É a famosa pilota assassina que mandou 10 pessoas para o hospital quando ele estava apenas em fase de testes, afinal.
E ela é uma herdeira de uma grande família de proprietários de complexos industriais militares. Graças a isso, temos muitas peças sobressalentes e equipamentos, mas as pessoas gostam de chamá-la de traficante de armas por um motivo. Shin respondeu às palavras de Bernold de maneira indiferente. Estamos acostumados a não ter reabastecimento, seja equipamento ou mão de obra. Mas é bom, desde que ainda tenhamos peças de reposição. Eu já te disse isso, mas a República estava confusa por fazer isso. Por favor, não nos julgue pelos seus padrões 86ers de bom e mal. No entanto, quando Bernold soube que Shin era um 86er, ele pareceu bastante convencido. No momento, o esquadrão Nordlichtlik tinha apenas pessoal suficiente para formar um batalhão e tinha um capitão do exército regular servindo como seu líder. Ele não tinha sido muito capaz, para dizer o mínimo, e sua falta de comando levou à morte de muitos membros do esquadrão, incluindo ele próprio. O fato de Shin, que era apenas o vice-capitão de um pelotão na época, acabou assumindo o papel de capitão foi visto como um ato de desespero. Um recruta verde saído do programa de oficial especial não poderia preencher essa função. Mas seja como for, seria mais fácil para você em uma unidade blindada padrão. Por que você veio a tal unidade de lixo? É mais fácil para mim aqui. A cadeia de comando de uma unidade normal e os regulamentos de combate dificultam sua movimentação. Quando ele pilotava os drones da República, não havia regulamentos de combate a serem mantidos e nenhum oficial comandante para respirar em seu pescoço, com exceção do último. Ele estava muito acostumado a agir por seu próprio julgamento e assumir a responsabilidade por suas próprias ações, e o método militar padrão da Federação de obedecer ao julgamento de um comandante e obedecer ordens não era algo que ele pudesse ignorar. Bernold zombou. Não posso acreditar que estou ouvindo dificultam sua movimentação de um maldito adolescente. Bem, acho que não estamos reclamando, desde que suas ordens não nos matemática. Mesmo se você for um ceifeiro com cara de pedra e um pirralho com nariz escorrendo que continua correndo para frente, apesar de ser o comandante literalmente nos deixando loucos com aquele barulho se nos vincularmos com você. Ignorando o sarcasmo impregnado nas palavras de Bernold, Shin voltou seu olhar para a janela. Lá fora, um caminhão descoberto estava parado na estrada pavimentada, cercado por nuvens de poeira. Em seu porta-malas havia sacos de cadáveres pretos, empilhados uns sobre os outros como sacos de batatas. Esses eram provavelmente os restos mortais dos soldados que morreram ontem. O pensamento veio à mente, de repente, que Eugene provavelmente já havia sido colecionado. Ele foi seu parceiro, que disse que lutou por sua família. Eu poderia te perguntar a mesma coisa. Shin sabia o que Eugene iria perguntar, mas como ele teria respondido se Eugene tivesse perguntado naquela época? Segundo tenente? Segundo tenente, você está ouvindo? Shin veio percebendo que Bernold estava olhando para ele duvidosamente. Ah, sim. Desculpe. Sim, bem, acho que posso entender. Vocês, pirralhos, realmente dormem à noite, e lutar durante a noite está começando a afetá-los, mas isso é, um pequeno problema, no entanto. Bernold disse abruptamente. Ele parou de andar e olhou para frente, visivelmente perplexo. Ajustando seu olhar para combinar com o de Bernold, Shin percebeu exatamente o que o estava incomodando. Seus olhos encontraram Frederica, que aparentemente sofria de falta de sono. Aproximadamente várias noites. Ela estava gingando descalça de pijama, arrastando o urso de pelúcia com uma das mãos, e seu cabelo estava uma bagunça. Embora fosse uma violação clara dos regulamentos do exército, Bernold era originalmente um Vargus que colocava muito pouca ênfase na disciplina, e Shin, que originalmente pilotava um drone, não se importou nem um pouco. Mas ela estava usando uma blusa no lugar do pijama, e seus 3 botões superiores estavam abertos. Estava escorregando do lado direito dela, expondo seus ombros magros até o peito. Ela podia ter 10 anos, mas ainda era uma visão problemática. Frederica, volte para o seu quarto e se troque ou volte para a cama. Penteie meu cabelo. Shin suspirou uma vez. Frederica. Seus olhos vermelhos piscaram uma vez e se arregalaram. Chinei. Perdão. Eu te confundi com...
Ela deu uma resposta adequada, mas continuou andando, o que levou Shin a agarrá-la pela nuca. Felizmente Angel tinha acabado de sair, então Shin decidiu deixá-la cuidar das coisas. Desculpe, Angel. Você poderia lidar com isso? O que há de errado? Ah, Frederica. Olhe para você. Venha aqui rapidamente. Theo, você pode pegar o uniforme de Frederica. Você está jogando isso para cima de mim? Ah, tudo bem. Theo, que por acaso estava passando, mudou de direção e caminhou em direção ao quarto de Frederica. Observando-o recuar, Bernold abriu a boca para falar. O que eu estava dizendo, de novo? Ah, certo. Recebemos outro pacote. O QG nos contatou sobre isso outro dia. Pacote. Oh. Percebendo que Bernold queria dizer, Shin suspirou. 6 meses ou mais depois de serem resgatados pela Federação, eles começaram a receber cartas e pacotes de boa vontade de civis bem-intencionados. Mesmo que Shin e os outros não fossem crianças pequenas, alguns incluíam brinquedos de pelúcia e livros de imagens e cartas cheias de emoção excessiva. Ernest não divulgou suas informações pessoais, então os 86ers poderiam viver em paz na Federação. Mas isso apenas consolidou sua imagem de pobres crianças perseguidas pela terrível República. Não importava muito para Shi o que as pessoas pensavam dele, e ele não se importava ser objeto de boa vontade e piedade egoístas, mas ser transformado em um espetáculo não o agradava. Você pode se livrar de tudo isso, como sempre, e ter que lidar com isso toda vez é irritante, então você poderia dizer ao QG para simplesmente se livrar deles todas as vezes. Inspecioná-los todas as vezes é um incômodo para eles, e eles se sentem mal por você ser objeto de simpatia barata, então os meninos do QG adorariam fazer isso. Mas algumas pessoas fariam barulho por causa de estelionato e negligência criminosa, então ainda querem que eu avise você. Olhando para trás, o jovem sargento que tinha quase o dobro de sua idade deu de ombros. É tudo uma questão de formalidade, segundo o tenente. Afinal, um exército é uma organização feita de pessoas. E como as pessoas são irracionais e ineficientes, o exército está cheio de procedimentos irracionais e ineficientes. E, bem, isso era verdade, pelo menos originalmente na República também. Isso lembrou de uma certa voz, clara como um sino de prata. No início, ele achou irritante, já que a dona da voz o importunava para preencher seus relatórios de combate e enviar seus relatórios de patrulha, mas a voz rouca de Bernold o tirou de seus pensamentos. E é isso. Isso conclui meu relatório, capitão. Por favor, assine este documento. Shin deu um suspiro. Então, enquanto tomavam o café da manhã, Theo fingia estar de mau humor. Você não acha que enviar alguém para trazer suas roupas, em seguida, chamá-lo de tolo insolente no segundo em que ele abrir a porta, é um tratamento cruel e incomum? Ela até jogou seu brinquedo de pelúcia em mim. E se isso não bastasse, ela começou a me bater depois. Theo resumiu os eventos que aconteceram depois que ele foi buscar o uniforme de Frederica a pedido de Angel. E embora ele não se importasse muito, ele ainda fez de tudo para ser um grande negócio para que ele pudesse continuar provocando Frederica sobre isso. Angel, que testemunhou todo o desenrolar do assunto, cobriu a boca para esconder os lábios se contraindo em um sorriso malicioso. Hayden e Kurena ficaram mais surpresos do que divertidos, e Shin estava, como sempre, estoico e apático. Embora todos fizessem parte de diferentes pelotões do Esquadrão Norddistrict, esta foi a primeira vez em um tempo que os 5 se reuniram. Como eram responsáveis pela defesa móvel, eram continuamente enviados para a batalha. As defesas da frente ocidental estavam pressionando o suficiente para que a Federação não tivesse escrúpulos em trabalhar uma unidade de teste, que se concentrava na implementação de um sistema de armas novo e suspeito, sem muitas conquistas em seu currículo, até o osso. Frederica abaixou a cabeça, um rubor subindo por seu rosto. Nós consertamos sua blusa, mas por algum motivo, você atirou de novo. Você não estava tão meio acordada já que ainda estava na terra dos sonhos. Se você estivesse tão cansada, poderia simplesmente voltar a dormir. Ah, silêncio! Fique quieto, eu digo.
A garota os afastou, não percebendo a consideração casual por trás das palavras de Theo. Para ser claro, a culpa é sua por não bater e andar até uma senhora já que ela estava trocando de roupa. Você não concorda, Kurena? Ele bateu. Além disso, você não é uma senhora. Por que você tirou o pijama antes de voltar com suas roupas? O maior problema é que você estava correndo pelo corredor meio adormecida e meio nua, Frederica. Eu não fiz tal coisa. E quem te contou isso? Você não estava presente para ver, Hayden. A resposta era óbvia. O olhar de todos se fixou em Shin, mas o próprio menino passou a ignorar isso. Frederica caiu de joelhos. Eu nunca soube que você poderia ser tão malicioso. Tudo o que eu disse foi que, se você não pode colocar suas roupas ou manter uma conversa adequadamente, não podemos esperar que você se junte a nós em saídas. Pode ser melhor mandá-la de volta para o QG. Frederica franziu os lábios em desgosto. Quando Shin encontrou os olhos vermelhos dela, que o fitavam de mau humor, ele continuou. Você não pode impor regulamentos militares a um mascote e não tem obrigação de se juntar a nós quando fizermos uma surtida. Não vou chamá-la de inútil, mas se não pudermos garantir sua segurança, seria melhor se você voltasse para a retaguarda. Não posso fazer isso, vim aqui para ver as coisas até o fim. Hayden sorriu. Então, espero que a partir de amanhã você não esteja meio adormecida. Você não pode colocar isso de lado? Frederica uivou para ele, seu rosto ficando vermelho novamente. Os 5 decidiram mudar de assunto, já que provocá-la ainda mais os faria se sentirem culpados. Bem então. Acho que nosso itinerário é principalmente trabalho de limpeza. Assim que as batalhas terminarem, os soldados na linha de frente terão muito trabalho pela frente. Reparar, manter e reconstruir posições defensivas. Recuperando os destroços de unidades inimigas e amigas abatidas. E, claro, recuperando os cadáveres dos soldados mortos. Eles podem ter repelido o ataque inimigo, mas a 177ª Divisão Blindada sofreu perdas massivas. Com toda a probabilidade, cada lugar que eles iriam provavelmente teria falta de pessoal. É isso ou patrulhar as zonas contestadas, as unidades blindadas foram duras na luta de ontem, então provavelmente serão patrulhas. Sei que não podemos dizer que não o faremos porque não há necessidade disso aqui, em um exército padrão. Mas ter que patrulhar quando sabemos que não adianta fazer isso é meio chato. Por outro lado, Anjo. Eu sei. Fechando um caderno com a ilustração de um adorável personagem de desenho animado na capa, Frederica suspirou em um tom que não combinava com uma criança. Todos vocês trabalharam até os ossos, e também, vocês se acostumaram tanto com isso conforme cresciam. Contudo, todos olharam para Frederica com apatia. Enquanto Shin e os outros estavam na academia de oficiais especiais, Frederica já havia se alistado na unidade experimental e havia assumido ativamente o papel de coordenadora entre o capitão do esquadrão e o departamento de pesquisa. Gretchen convocou vocês. Assim sendo, estaremos voltando para a sede hoje. A base do quartel-general da 177ª Divisão Blindada foi construída em uma antiga base da Força Aérea Imperial, o que lhe garantiu uma abundância de hangares e estações de manutenção, bem como grandes pistas que atualmente só serviam para receber transportes de dentro do país. Um desses hangares tinha um quartel anexo, com uma de suas salas transformada em sala de controle. Isso serviu como sede da 1.028 Unidade Experimental. Antes de começarmos, gostaria de agradecer a todos por seu excelente trabalho em suas constantes missões de reforço. Oficial Comandante da 1.028 Unidade Experimental, Tenente-Coronel Gretchen Wenzel, deu-lhes as boas-vindas com seus lábios vermelhos curvados em um sorriso. Eles estavam em uma sala de reuniões com uma janela de vidro com vista para o hangar, localizada um andar abaixo da sala do QG. As pessoas encarregadas da seção de pesquisa e da seção de manutenção estavam reunidas lá, junto com o capitão do esquadrão e todos os outros processadores, em outras palavras, Shin e os outros 86ers. Olhando para os comandantes da unidade de combate, que baixaram um pouco a idade média da sala, Gretchen sorriu ironicamente.
Nossa lista mudou desde que você assumiu seu novo cargo no mês passado. Parece que os Reginleifs eram mais compatíveis com os 86ers e os mercenários. 20 de suas criações foram alinhadas atrás do vidro à prova de som, recebendo inspeções e manutenção minuciosas após terem retornado ao seu poleiro habitual pela primeira vez em muito tempo. O primeiro Feldrich de alta manobrabilidade na história da federação, o Reginleif, colocou ênfase na velocidade, com o conceito de capacidade de manobra que não dá ao inimigo a chance de mirar. Foi a manifestação dos ideais de Gretsch e extensa elaboração de teorias. O Vanagandr era poderoso com seu canhão de 120 mm, mas se fosse atingido em qualquer lugar que não fosse a torre, seria destruído da mesma forma. Nesse caso, renunciar à armadura e focar na velocidade deve garantir a segurança do piloto. Um mês atrás, este hangar foi preenchido com a visão impressionante de um batalhão de 50 Reginleifs novos. Mas agora os destroços dessas criações estavam em uma pilha desanimada junto com grandes quantidades de recipientes de balas de 88 mm, deixando um vazio visível onde os outros estiveram. Menos da metade das unidades permaneceu, e seus pilotos eram esses jovens oficiais, ainda adolescentes. E, no entanto, era muito cedo para fazer um julgamento. Muito em breve. Antes de entrarmos nas diretrizes, tenho boas notícias. Outro dia, nós confirmamos a sobrevivência do Reino Unido de Rua Grácia e da Aliança de Wald. Uma de nossas unidades de patrulha captou um sinal de som sem fio. Essas eram, respectivamente, a última monarquia autocrática ao norte da República e da Federação, o Império na época, e a nação de neutralidade armada que os vizinha ao sul. Com o bloqueio da Legion, tinha sido impossível verificar sua sobrevivência, muito menos se comunicar com eles, mas agora eles sabiam que os dois pelo menos pareciam ainda estar intactos. Parece que ambos conseguiram de alguma forma erguer uma linha defensiva e manter espaço suficiente para sobreviver. O Reino Unido parece estar avançando gradualmente para o sul, portanto, em breve poderemos enviar pessoas para lá. Podemos ainda ser capazes de começar estratégias colaborativas com eles. No entanto, ainda não conseguimos entrar em contato com nenhum dos outros países vizinhos ou com a República de San Magnolia. Ela lançou um olhar furtivo na direção dos processadores, sorrindo ironicamente para Tel, que baixou a cabeça com a bochecha pressionada contra a mesa, e Curena, que baixou o olhar apaticamente. Eles nem se preocuparam com a República como sua pátria, nem a insultaram por persegui-los. Eles eram completamente indiferentes a isso. E isso só fez Gretsch perceber a profundidade do ferimento. Shin e Raiden ouviram com atenção, mas pareciam preocupados com alguma coisa, ou talvez outra pessoa. Angel voltou seu olhar para eles, talvez pensando a mesma coisa. O líder da equipe de manutenção, um homem com uma juba ruiva com mechas grisalhas, abriu a boca para falar. Então, estou assumindo que as diretrizes serão mais notícias, tenente-coronel. Ela acenou com a cabeça para sua pergunta de brincadeira. Receio que sim, recebemos previsões de que a Legion pode estar se preparando para uma ofensiva em grande escala no futuro próximo. O líder da equipe de pesquisa, o único civil na sala, engasgou. E, ao mesmo tempo, os líderes do pelotão, que pareciam entediados até agora, deram a ela toda a atenção. Gretsch não gostou da metáfora, mas era como ver cachorros acordando de seu sono em uma casinha de cachorro ao som de uma trompa de caça. De acordo com esta previsão, o exército da Frente Ocidental será reorganizado para maximizar seu potencial de luta. A 1028 unidade experimental será anexada ao FOB-15 como um esquadrão blindado. Estaremos subordinados ao 151º Regimento e assumirei o comando direto. Vocês não serão mais divididos em pelotões e distribuídos por unidades diferentes. Vamos concentrar todas as suas forças em um único esquadrão. Chegou a hora de mostrar aos Reginleifs e ao Esquadrão Nordlistric o verdadeiro valor. Alguma pergunta? Qual escala será a ofensiva? A reorganização e mudança de sua atribuição foi algo que Shin presumiu que aconteceria ou algo com o qual ele não se importava. Gretsch sorriu com as palavras indiferentes de Shin. Prevê-se que sejamos capazes de empurrá-los de volta com nossas forças atuais. Teremos reforços preparados caso o pior aconteça, o que me lembra. Recebi o relatório que você enviou sobre esta situação, segundo o Tenente Knowsen.
Raiden deu uma olhada furtiva na direção de Shin. Shin ignorou completamente o olhar vindo de seu lado, que foi algo que Gretchen percebeu. Ela não sabia o que significava, porém, e decidiu deixar passar. Achei muito fascinante. Tanto sua análise como comandante de campo quanto sua opinião como capitão de uma unidade de elite na República são bastante valiosas. Mais ainda, você só tem a perspectiva de um campo de batalha sob a jurisdição de uma divisão. Você não acha que prever uma ofensiva em grande escala em toda a frente ocidental foi um pouco ousado? A resposta de Shin veio imediatamente, como se ele tivesse previsto que essa seria a réplica dela. Se o setor do 177º não fosse um campo de batalha único, mesmo na frente ocidental, eu não teria material suficiente para fazer tal conjectura. Durante a última batalha, senti como se a Legion recuasse. Como se eles não tivessem escolha a não ser recuar. Eles não foram empurrados para trás. Nem foram atraídos para fora. Algo que Raiden, que não tinha nenhum irmão mais velho nem mais novo, não podia deixar de pensar que era inconsequente. Ah, certo, aquele cavaleiro dela, mas você não está fazendo o mesmo? Ver outra pessoa nela. Ele havia como seus companheiros 86ers, e como seu último Andler, embora isso fosse um tipo diferente de pena. Essas palavras fizeram Shin mergulhar na contemplação. Sim, talvez eu esteja, porque ela é a mesma que eu era naquela época. É ela. Confrontado por aqueles olhos vermelhos, Raiden bateu as pontas dos dedos contra o próprio pescoço. O pescoço da garota não era visível sobre a gola de seu uniforme, mas seu cavaleiro nunca deixou uma cicatriz em seu pescoço. Como se quisesse dizer que o irmão de Shin, que infligiu aquela cicatriz nele, já tinha morrido completamente. Raiden então ativou seu para-raid, informando a Kurena que ele havia encontrado Frederica, e desligou-o depois de pedir a ela para vir buscá-la. Em pouco tempo, Kurena entrou na sala e depois de gritar um breve "O que você está fazendo aqui?", e pegou Frederica como uma mala e foi embora. Ao vê-los partir, Raiden puxou a cadeira da mesa e sentou-se sem pedir permissão. O dispositivo RAID de Shin foi jogado ao acaso na mesa. Aparentemente, ele não atendeu antes porque estava deitado. Então você enviou um relatório, não é? Shin provavelmente não tinha esquecido como Raiden o avisou sobre revelar sua habilidade quando eles acabaram de chegar à Federação. Achei que deveria dizer a eles o que eu pudesse. Quanto mais poder de luta tivermos, melhor. Pare com isso. Não adianta contar a eles, porque ninguém acredita em você até ouvirem por si mesmos. Foi você quem disse isso, lembra? E mesmo que eles acreditem em você, quem sabe o que isso vai causar? Tudo o que é preciso é que alguém ressoe com você uma vez na batalha. Você não esqueceu o que acontece então, não é, ceifador? Quando eles estavam na República, ninguém que ressoou com Shin e ouviu os lamentos dos fantasmas se conectou novamente, com exceção de seu último Andler. Todos eles odiavam Shin como ceifeiro. Os outros 86ers processadores resistiram, mas isso porque ver seus companheiros sofrerem mortes horríveis era uma rotina diária para eles. Eles estavam acostumados a gritos de dor. Mas entre eles, alguns fugiram da presença de Shin, e aqueles que não conseguiram suportar a ressonância com ele acabaram mortos. Eles se desconectariam da ressonância sensorial e perderiam a proteção do ceifador, aquele com o poder de ignorar o campo de batalha da Legion. E muitos odiavam Shin por isso. E uma vez que conhecesse as circunstâncias, esta federação seria capaz de aceitar a capacidade de Shin de ouvir as vozes de cada Legion? Raiden não achou que fosse. Ele não parou de usar o Juggernaut, apesar de sua tendência de matar pilotos não treinados, e continuou examinando os efeitos do para-raid no que era essencialmente experimentação humana. A Federação foi fria o suficiente para fazer isso. A Federação não é tão sublime quanto pode pensar que é, no final das contas, nós 86ers não somos iguais aos nativos da Federação, pelo que sabemos, tudo seria o mesmo, não importa onde fossemos. Piedade e menosprezo não eram muito diferentes em termos de ser desprezados, e a simpatia unilateral nada mais era do que perder a vontade de compreender o outro lado. Não havia como dizer quando alguém que oferecesse boa vontade mostraria suas verdadeiras cores, virando-se para revelar ódio absoluto. Não há como dizer quando alguém pode chamá-lo de monstro. E mesmo que eles decidissem que ele era útil apesar disso,
A Legião não é a única capaz de destruir os cérebros das pessoas. Você é bem-vindo para se tornar a cobaia deles, se quiser, mas eu não vou ser arrastado para isso e me tornar um refém para eles balançarem sobre sua cabeça. Não estrague tudo. Esses não eram seus verdadeiros sentimentos, é claro. Mas ele sabia que Shin se preocuparia mais com o envolvimento das pessoas ao seu redor do que com seu próprio bem-estar. Shin fechou os olhos fracamente e suspirou. Desculpe. Contar a eles tanto quanto você deve ser o suficiente, cabe à Federação se eles querem acreditar em você ou não. Não era um país ruim. Eles não queriam vê-lo destruído. Mas eles e seus companheiros não tinham obrigação de defendê-lo até a morte. Isso foi tudo. E Shin não era o tipo de pessoa que evitava fazer esse tipo de julgamento frio. Você está bem? O que você quer dizer? Estou perguntando se você está pensando em algo sem sentido. As palavras de Ernest realmente afetaram você. Silêncio. Frederica me disse para considerar isso, não que eu já tenha pensado antes. Eu nunca precisei. Ele morreria lutando contra seu irmão ou na missão de reconhecimento especial. Esses deveriam ter sido os únicos resultados disponíveis para ele. O simples fato de ele ainda estar vivo ia além de qualquer futuro possível que ele tinha visto por si mesmo. Portanto, pensar no que viria a seguir era uma tarefa especialmente assustadora. Hayden encolheu os ombros quando questionado sobre como se sentia sobre isso. Acho que vai dar certo, de uma forma ou de outra. Não tenho ideia do que vou fazer, e eu meio que duvido que a guerra acabe. Mas trabalhar em algo para que eu possa ganhar o suficiente para comer, isso é mais fácil do que lutar contra a Legião, pelo menos. Ele pode não ter pensado nisso também, mas Hayden não achou que fosse uma pergunta tão difícil. Trabalhar para permanecer vivo só porque você não queria morrer provavelmente era o mesmo em todos os lugares, seja nos campos de batalha dos 86 setores ou em algum futuro desconhecido onde a guerra termina. E colocar tudo para viver até o momento final era o estilo de vida dos 86ers, e isso não entrava em conflito com a ideia. Mas... Hayden ponderou, olhando para os olhos vermelhos abatidos de Shin. A cicatriz de quase decapitação, a prova da terrível atrocidade que seu irmão havia infligido a ele, mal era visível por trás da gola de seu uniforme. Mesmo depois de atirar no fantasma de seu irmão, Shin ainda estava assombrado, como se por uma maldição. Pessoas como ele eram diferentes de Hayden. Eles precisavam de algo mais para permanecer vivos. Algo para conter ou talvez neutralizar a maldição. No limite de sua visão, ele viu algo caído ao acaso na sala. Um livro de filosofia ridículo na ponta da cama, com um pedaço de papel fechado, servindo de marcador. Se eles estivessem no primeiro quartel da República, agora seria quando seu último Andler ressoaria com eles. O que ela estava pensando agora? Ou melhor, o que ela estava esperando? Você acha que a Major está indo bem? Dando a Hayden um olhar fugaz, Shin encolheu os ombros silenciosamente. Hayden suspirou pesadamente. Seja um pouco honesto consigo mesmo, cara. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo lhe foi útil, deixe um like, se inscreva no canal e que Deus te abençoe.